qual é a importância de nós utilizarmos um mix de farinhas em nossas receitas de bolos? Bom, a farinha de trigo, ela tem inúmeras funções nas receitas. E nós temos 3 principais que são responsáveis por darem estrutura, darem forma ao nosso bolo, suporte, não deixar que ele esfarele, deixar ele com miolo macio, fofinho, leve. Então, nós temos essas 3 principais características da farinha de trigo, que nós precisamos delas para que nós possamos fazer bolos sem glúten que fiquem também estruturados, macios, fofos, leves. Então, quais são essas 3 características principais? Estrutura, maciez e liga. Nós precisamos adicionar farinhas que agreguem essas 3 características às nossas receitas sem glúten. Por que nós precisamos de um mix? Porque nós não temos uma única farinha sem glúten que agregue todas essas características. Logo, nós precisamos adicionar uma combinação delas que juntas e cada uma com sua característica vá contribuir de forma positiva para o nosso resultado final. Então, nós precisamos de um mix que contenha farinha de estrutura, farinha de liga e farinha de maciez e leveza, certo? Nós temos uma proporção básica para esse tipo de mix, né? O nosso mix básico, que consiste em 50% de farinha de estrutura, 25% de farinha de maciez e 25% de farinhas de liga. Essa é uma proporção básica. Então, se nós fôssemos fazer um mix baseados, né, somente nessa proporção e utilizando um tipo de farinha para cada tipo de proporção, nós teríamos, por exemplo, 50% de farinha de arroz, 25% de amido de milho e 25% de polvilho doce. Então, esse seria o nosso mix básico. Só que, depois que você começa a praticar na cozinha, a fazer bolo sem glúten, você já pega a prática e vai conseguir adaptar os seus mix. Então, por exemplo, você, em vez de utilizar uma única farinha de estrutura, como a farinha de arroz branca, você pode adicionar outros tipos, por exemplo, farinha de trigo sarraceno, que você já sabe, porque eu já te ensinei, que a farinha de trigo sarraceno é rica em proteínas e ela agrega também liga. Então, uma massa feita com a farinha de trigo sarraceno também vai ser mais úmida, vai ser mais macia e vai ter um pouquinho mais de liga. Por isso, quando nós utilizamos então a farinha de arroz branco e a farinha de trigo sarraceno nessa composição de 50% do meu mix, eu vou ter já um resultado final mais macio, mais úmido e que tenha mais liga, que não esfarele tanto. Quando eu adiciono então os 25% de amidos, que são o polvilho doce, o amido de milho ou a fécula de batata, eu agrego liga e eu agrego maciez à minha receita. Por isso, é preciso sim nós utilizarmos pelo menos 3 tipos de farinhas, uma de cada tipo, né? Nós precisamos pelo menos de 3, mas com a prática, como eu disse, você vai ser capaz de agregar outros tipos de farinhas para ir vendo, conforme o resultado final, quais ficam melhores